Então vamos lá, Shalom para todos, Levítico capítulo 21, porção semanal da Torá, Emor, capítulo 21, como já foi citado, a Torá, capa azul, página 354, diz assim: E disse o Eterno a Moshe: Fala aos sacerdotes, filhos de Aharon, e lhes dirás: O sacerdote, por um morto entre seu povo, não fará impuro, salvo por sua mulher, que é próxima a ele, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha e por seu irmão, e por sua irmã virgem próxima a ele, que não esteve com o homem, por ela se fará impuro. Não se fará impuro o marido sacerdote entre o seu povo por causa de uma esposa que o fez profano. Não farão calva pelo morto em sua cabeça, nem a sua barba rasparão com navalha, e em sua carne não farão incisões. Santos serão para seu Deus, e não profanarão o nome de seu Deus, pois as ofertas queimadas do Eterno e o pão do seu Deus eles oferecem, e serão santidade. Mulher prostituta ou profana não tomarás, e mulher divorciada de seu marido não tomarão, porque santo ele é para seu Deus. E o santificarás, porque o sacrifício de teu Deus ele oferece. Santo será para ti, porque santo sou eu, o Eterno, vosso santificador. E a filha do sacerdote desposada, quando se profanar pela prostituição a honra de seu pai, ela profana, no fogo será queimada. Veja que está dizendo que a filha do sacerdote será queimada no fogo se ela profanar. Veja que justiça dura, hein? Nos conceitos de hoje. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça for derramada óleo da unção e for consagrado para vestir as vestes sagradas, seu cabelo não deixará crescer no seu luto, e suas vestes não romperão. As almas mortas não se chegará, por seu pai, por sua mãe, não se fará impuro, e do santuário não sairá para acompanhar o morto, e não profanará o santuário de seu Deus, porque o diadema do óleo da unção de seu Deus está sobre ele. Eu sou o Eterno, e ele, mulher em sua virgindade tomará, viúva divorciada, profana ou prostituta, e estas não tomará, mas somente virgem de seu povo tomará por mulher. Não profanará sua semente entre seu povo, pois eu sou o Eterno, seu santificador. E falou o Eterno a Moshe: Fala a Aharon, dizendo: O homem de tua semente, por todas as gerações em que houver algum defeito, não se chegará para oferecer o sacrifício de seu Deus, porque todo homem em que houver algum defeito não se aproximará. Homem cego, ou coxo, ou de nariz achatado, de membros diferentes um do outro, ou homem que tiver o pé quebrado ou a mão quebrada, ou que tenha sobrancelhas muito crescidas, ou catarata, ou traço no meio de seu olho, ou sarna, impingem. Quantos anos não ouço essa palavra? Ou testículos triturados. Todo homem da semente de Aharon, o sacerdote, que tiver qualquer defeito, não se chegará para oferecer os sacrifícios queimados ao Eterno. Defeito há nele, o sacrifício de seu Deus não se chegará para oferecer.
sacrifício de seu Deus, da santidade de santidades e das santidades leves comerá. E somente até a divisória não virá, e ao altar não se chegará, porque defeito há nele, e não profanará minhas santidades, pois eu sou o Eterno que os santifico. E falou Moshe estes mandamentos a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Vamos dar uma paradinha nesse capítulo. Anos anteriores, quando a gente comentava essas coisas, muitos se sentiam assim incomodados, porque dizendo, mas como, né? A pessoa é uma discriminação ao defeituoso, e a questão não é da parte do Eterno discriminação àquele que tem defeito, porque você já sabe que pessoas, elas sofrem acidentes, elas eram pessoas sãs, normais, e ficaram defeituosas. Mas tem cego que nasceu cego, tem pessoa que tem problema, falta o palato, aquele que tem a síndrome que é aberto aqui, hoje já se corrige isso, mas tem diversas e diversas pessoas que nascem faltando algum pedaço, mão atrofiada, problemas diversos. E de uma forma geral, se nasceu assim, quem é que permitiu, portanto, que assim viesse ao mundo? Não é o Eterno? Então, como que o Eterno ele seria responsável por uma atitude que ele próprio fez? Então a questão não está literalmente no defeito em si, tá? Isso é uma coisa que, se eu estou lembrando bem, o ano passado mexeu muito com vocês, e tem mexido com muitas pessoas, porque quando se lê aqui está muito claro, pessoa que tem um defeito tal, que tem isso, que tem aquilo, não pode trabalhar. Veja, aqui está falando de um trabalho a Deus, é um trabalho do sacerdote, tá bom? Não é a questão do dia a dia. A Torá que eu tenho é a Torá em espanhol com comentário. Ela traz um comentário, não é essa azul, tá? Eu não sei se vocês leram aí, provavelmente tem um comentário esse que eu vou falar também. Ela faz menção de que as pessoas no mundo, elas dão muita importância àquilo que a pessoa representa. Quando se estudou as vestimentas do sacerdote, o Eterno mandou que se fizessem vestimentas bonitas. Tinha até fio de ouro em uma delas. E a gente viu nas últimas parashotes aí, acho que foi até semana passada mesmo, em relação que no dia de Yom Kippur, por exemplo, que é o capítulo 16 de Vaikra, o sacerdote não poderia usar aquela vestimenta que tinha ouro, tá? E veja, uma vestimenta que tem ouro dá um destaque grande. O que está sendo elaborado é que o povo, de uma forma geral, eles têm uma ideia muito errada, eles valorizam pessoas de acordo com a sua vestimenta, tá? Pessoas que estão bem vestidas, ela tem um jeito. Você fala assim, eu não sou assim. A sociedade, de uma forma geral, ela é assim, tá? Você vê que nos semáforos, no sinal, tem homens aí, trabalhadores, que vai vender flor, vai vender pano de prato, vai vender as coisas, ele está de terno. Ele está tentando o quê? Ele está mostrando um outro lado. Por outro lado, você vê pessoas que é totalmente desleixada. Se comenta muito quando uma pessoa vai fazer um serviço na sua casa, desde que não seja pedreiro. Você não vai querer receber um pedreiro na tua casa de sapato social, não dá, que ali ele vai estar no meio da sujeira, tem que ter liberdade. Mas
Quando ele vai fazer um orçamento para alguém que ele não está trabalhando, fica feio e totalmente sujo, desleixado, o povo repara, entendeu? Um marceneiro, qualquer que seja a profissão, estou falando aqui exemplo aleatório, tá? Nada contra e nem discriminativo sobre profissões. Por outro lado, todo mundo tem também o seu jeito de se vestir, é um direito, é uma ideologia, não é que em nome do respeito que se deve aceitar tudo. Tem normas que são aceitáveis, mas na prática ela não é aceitável. É isso que eu disse. Você vai dar um orçamento de um serviço que você presta para uma pessoa. Se você curte aqueles cabelos que é tudo colorido, cada mecha de uma cor, piercing, isso aqui, tal, é um direito seu? É um direito seu. Por outro lado, dependendo do ramo da sociedade onde você vai prestar serviço, esse tipo de aparência, ele não se ajusta. Entendeu? E por isso que precisa tomar cuidado, que aquilo que é uma liberdade sua, você tem que pensar se ela lá na frente, ela não vai te prejudicar. Mas as pessoas, elas não pensam assim. As pessoas costumam olhar, Deus me entende, Deus vai perdoar o meu pecado, Deus sabe como eu sou, eu nasci assim, eu sou desse jeito, quem quiser gosta de mim do jeito que eu sou. E não é assim, porque justamente o Eterno criou esse mundo para que através deste mundo nós fizéssemos uma retificação através do nosso comportamento, das nossas atitudes, inclusive retificação nas coisas criadas. Mas as pessoas, portanto, que conhecem esse tipo de assunto, elas poderiam entender que essa liberdade que nós temos, ela na verdade não é uma liberdade total que você faz o que você quer, porque dependendo do que você quer fazer, vai impedir você de dar sequência no teu crescimento. E a função primeira de você ter vindo neste mundo foi para retificar a tua alma. Na verdade, quando fala retificar a alma, o ensino judaico diz retificar o pecado de Adão e retificar as coisas criadas que estão na terra. Essa é a função. Mas o povo não sabe, a religião, nós somos educados, alguns pelo catolicismo, depois no cristianismo evangélico, eles não têm esses conceitos. Embora o conceito judaico das religiões que surgiram com esses preceitos, eles precisaram, para ter existência, eles precisaram tirar os preceitos judaicos, porque senão seria judaísmo, e cada um quis ter a sua própria existência, tá? E quando eles vão tirando as coisas que é do judaísmo, eles estão tirando coisas que o próprio Eterno. Veja só a contradição. Enquanto se fala, olha, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sigo a Bíblia. Mas nem aquilo que ele fala que ele segue a Bíblia de verdade é mentira, porque ele não segue a Bíblia. Porque esses mandamentos que a gente está falando aqui, que eles negam do judaísmo, é a Bíblia, está na Bíblia. Mas nós estamos no tempo da graça, segundo alguns, e eu não preciso fazer mais aquilo. Mas quando ele quer tirar dinheiro do povo, ele usa o Velho Testamento. Quando ele quer falar contra homossexualismo, outras coisas, ele usa um texto. E engraçado que ele usa o texto do capítulo 18 de Levítico, mas ele usa 2 versículos só. Então por que ele não pega o versículo de cima e o versículo de baixo e aplica com a mesma consciência? A igreja estaria em maus lençóis se fizesse isso. Então fica pegando coisa isolada e dizendo que temos liberdade para isso, liberdade para aquilo, liberdade para aquilo outro, e vão dizer um monte de coisa. Exemplo que eu toquei nesse assunto, quando se fala do homossexualismo, por que não ensinam que esse capítulo
e também este que nós estamos lendo hoje, aquilo que Deus está falando, Ele está fazendo menção aqui, veja, Ele está falando sobre os mortos. Nós falamos um pouquinho ontem sobre os mortos. Ele está falando hoje de novo, tocando o assunto sobre o morto, sobre o sacerdote não se contaminar com a impureza. É uma regra na Torá que a pessoa não deve tocar no morto, tá certo? Qual é o comportamento comum? Se você for no cemitério, você vai ver num velório o que as pessoas mais fazem. Primeira coisa, chega alguém lá no corpo, o visitante que vai prestar sua homenagem, ele vai lá onde está a pessoa, ele põe a mão no corpo dela, leva na testa, faz o sinal da cruz, outros vão lá e dão um beijinho na mão, ou seja, tocou no morto. E isso é adotado na sociedade, na nossa sociedade, como uma educação, uma reverência ao morto. Só que você está vendo pela Torá que nem deveria tocar no morto. Por outro lado, como nós comentamos ontem, não podia se deixar uma pessoa fazer essa passagem, ou seja, morrer estando sozinho, nem se te desse dor de barriga, nem se você estivesse em jejum há 12 horas, se não tivesse uma outra pessoa para ficar ali no teu lugar, você sequer deveria se ausentar para ir no banheiro. Agora, fazer corte no corpo, todas essas coisas era costume dos povos vizinhos. Esse homossexualismo também, que foi citado, na verdade o livro todo de Levítico, não é um pedacinho, é ele inteiro. Ele está fazendo menção de regras, que é um comportamento que Deus está pedindo para o povo, para que o povo não seja igual aos seus vizinhos. Então, os seus vizinhos, eles tinham pessoas que trabalhavam para a sua divindade, ou seja, para a idolatria, e eram geralmente pessoas defeituosas. Então Deus está falando assim: olha, no serviço a Deus, eu que sou o Deus de vocês, eu não quero receber o mesmo tratamento que os povos estão acostumados a dar a seus deuses, porque eu não sou Deus como eles são. Eu não quero que o culto a mim, o teu Deus, seja parecido com aquilo que os idólatras fazem. Os idólatras tinham os famosos prostitutos cultuais, seja heterossexual, seja homossexual. Eles tinham esse ritual de se cortarem. Quem que não lembra o famoso episódio de Elias e os profetas de Baal? 400 homens, o que eles fizeram? Depois de gritar o Deus, chama mais alto, grita mesmo, eles se cortavam. Para quem que eles estavam se cortando? Para Baal. Quem é Baal? Portanto, o que Deus está dizendo não é nada parecido com discriminação. Não é porque a pessoa é defeituosa que ela está rejeitada por Deus. Não é isso que está sendo dito. Ele simplesmente não quer equiparar aquilo que é o trabalho ao eterno com aquilo que o povo estava acostumado. Por outro lado, gente, vocês têm que levar em conta que muitos mandamentos da Torá são preceitos que Deus está colocando para trazer ordem, porque muitas coisas que tem na Torá, os povos vizinhos praticavam. Mas, por exemplo, circuncisão. Você achou que só o judeu fazia circuncisão na época? Muitos faziam circuncisão. Muitos faziam, então Deus regulamentou. Outros passaram a fazer. Por exemplo, o Egito era comum terem as crianças circuncidadas. Mas quem que levou esse costume? Foi José. José, quando foi para lá e ganhou status de rei, ele criou lei para que ele era preocupado ele sabia que no futuro o povo dele ficaria no Egito. Então ele pensou: o nosso povo, ele não pode ser prejudicado nos mandamentos do Eterno.
para não ter confusão lá na frente, vamos estabelecer agora que os homens meninos precisam ter a circuncisão, tá? E isso vale para um monte de coisa. Voltando ao assunto das vestimentas, as vestimentas, portanto, elas, as pessoas ainda até hoje, em qualquer lugar do mundo, elas são vistas por aquilo que ela se apresenta, tá? Você chega num lugar com um carro velho, tem alguns vídeos aí que a pessoa chegou num restaurante chique e ela chegou num carro de pobre, né? O manobrista desfez dele, tratou de qualquer forma, tá? Aí depois ele trocou de roupa, colocou uma roupa bonita e veio com uma Ferrari. Aí ele é paparicado, tá? Aí era a mesma pessoa. Aí ele começa, porque estava sendo gravado, ele pergunta para o cara: olha, por que você, olha, eu tive aqui antes, por que você agiu assim, 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 assim? Aí as pessoas tentam escapar. No dia a dia, você pode ser desvalorizado pelo tipo de roupa que você está usando, tá? Fala-se do Silvio Santos, que ele gosta de passar as férias dele lá nos Estados Unidos, porque lá ele não é o Silvio Santos daqui. Então lá ele pode sair na rua, ele gosta de sair na rua todo colorido, de bermuda, aquelas camisetas. Ele pode ser um pouco um ser humano comum, tá? E assim sucessivamente para muitas coisas. Essa questão está enraizada na forma de um povo. E quem queria representar o povo diante de Deus? Não era homens, pessoas, uma classe chamada classe sacerdotal? Então essa classe sacerdotal, ela tinha que ter um rigor, para que as pessoas pudessem olhar, ora, as vestimentas que Deus mandou fazer para o sacerdote, sumo sacerdote, era a coisa mais linda. Na hora que batia o olho ali, a pessoa pensa assim: olha, verdadeiramente esse daqui representa Deus, tá? Em muitos lugares, olha aqui a roupa que eu estou, camiseta, blusa, muitos lugares adotam o terno impreterivelmente. O terno veste bem, mas você imagina o povo lá na Bahia, como na época que eu era evangélico, eu via pessoas lá, gente, tinha gente que quase desmaiava. Era Salvador, na Bahia, numa sala menor do que essa aqui, fechada, de terno, gravata, alguns colocavam até colete, e suava. Então o pregador está lá fazendo a pregação dele, tal. Quando ele virava as costas dele estavam inteirinho molhada. Então tem sentido? Imagina, você vai dar um abraço numa pessoa tudo suada, é gostoso? Não. Então não tem sentido. Por um lado prega a pessoa estar bem asseada, mas essa prática de bom asseado o torna sujo no final do seu próprio serviço. Não é esquisito? Mas são regras que igrejas estabelecem, entendeu? Eu lembro de um caso, por um lado, engraçado. Era aniversário do pastor na época, isso já era em Campinas, e ele estava todo bonito, de terno, tal, o sapato dele aparentemente está tudo bonito, mas na hora que ele foi ajoelhar lá na frente para receber oração, os pés dele ficou para o povo, né? E estava lá o furo na sola, né? Então, manter uma aparência? Eu já participei de reunião em conselhos de pastores que o tema de um pastor especializado aqui de Jundiaí era cuidar de pastores. E sabe por que cuidar de pastores? Porque os pastores vivem no mundo da lua. Eles não demonstram fraqueza no meio do povo. Então ele é o forte, ele é aquele que está sempre bem. Ninguém está sempre bem. É um ser humano comum.
entendeu? O próprio sacerdote, o sumo sacerdote, o maior representante, Aharon, antes dele começar o serviço ao Eterno, ele tinha que sacrificar por ele. Então ele não era melhor que o povo, ele era igual ao povo. A classe religiosa no Brasil e no mundo, elas colocam, elas gostam dessa diferença. E essa diferença, ela não faz bem para ninguém. Não faz bem psicologicamente, emocional para uma pessoa. Porque eu lembro época que se falava aí, ora, se eu ajudo tantas pessoas, por que eu não posso ser ajudado? Se tem um negócio, se expulsa demônio de todo mundo, por que ele não pode, só os outros que ficam endemoniados? Entendeu? É ter essa humildade nesse sentido. Quando se mostra verdadeiro, assim, é como se a gente voltasse a ficar sem roupa. E esse tema, voltar a ficar sem roupa, ele faz menção no texto assim: a alma, ela está unida ao corpo. Com a morte, o corpo, ele está pelado. Ou seja, o corpo vive sem a alma? Não. Ele está lá, inerte, parado, e ele vai apodrecer. Entendeu? Enquanto se está unido, é uma coisa, e se apresenta de variadas formas. Na hora que acontece a morte, aquele corpo, quando a alma o deixa, ele vai ficar lá sem nada. É como pelado. Por isso diz que o corpo, ele é a vestimenta da alma. Mas com a morte, na hora que a alma sai, ou seja, a roupa da alma, ela sai. E quando a alma está sem essa roupagem, ela se percebe nesse mundo ampliado, o mundo real dos espíritos, onde a consciência ela é muito mais sensata, limpa e uniforme com os conhecimentos de Deus. Agora, Deus coloca essas regras para que ele não fosse conhecido no meio da vizinhança e confundido com o mesmo tipo de Deus. Por exemplo, é dito num outro momento, nós já vimos, que não deveria passar as suas crianças pelo fogo. Ora, tinha uma divindade específica, que o culto a essa divindade, o povo bebia, havia prostituição no meio daquele culto, e as crianças geradas nessas prostituições, nessas festas, no ano seguinte, elas eram oferecidas a esse Deus, era colocado, a boca dele era para frente, grande, colocado que nem carvão, você vê em churrasqueira, e aquelas crianças eram jogadas ali dentro em oferta a esses deuses. Então Deus deixa claro que ele não quer essas coisas, tá? A vestimenta, portanto, ela tem a função de representar o homem bem diante de Deus, que ele está de uma forma bonita, bem apresentável, tá? Porque se a gente tem de fato um comportamento com Deus, nós estamos com a nossa alma bem apresentável, e a alma ela vai expressar essa boa apresentação através do comportamento, não em si através da vestimenta. E é isso que a gente tem que valorizar. Embora as pessoas dizem assim, quando eu casar, eu quero um homem que seja bonito por dentro. Quantas vezes você rejeitou o feio? Vou apresentar um amigo, uma pessoa maravilhosa. Aí na hora que chega perto, você fala, misericórdia, isso aí que é maravilhoso? Não, mas ele é uma pessoa muito boa. Não. Sai fora. Não, para ficar com isso aí. Um amigo, já contei isso muitas vezes, minha mãe tirava sarro dele, né, dizendo que a gente falava que ele era feio. Ele falou assim, eu sou feio, mas eu vou casar com uma moça bonita.
E tinha uma moça na igreja que estava na fila para casar, né? Ninguém escolhia ela, mas era uma pessoa doce, era uma maravilha de pessoa. Aí um dia, falando com esse rapaz, foi dito: por que você não namora fulano de tal? Aí ele falou para minha mãe assim: o quê? Ué, se eu casar com essa pessoa aí, na hora que eu tiver um filho, eu vou jogar fora a criança e cuidar da placenta. Entendeu? Placenta é a bolsa que envolve a criança, tá? Então ele está dizendo que o negócio vai ser tão feio, se juntasse os dois. E a ciência prova, né, que pais feios geram crianças bonitas. Pode ver. E pais bonitos geralmente gera filhos feios. Dos espinhos que nascem rodas. Tá? Então essa questão, a vestimenta, ela vai falar também, ela está fazendo, tá dando uma informação que, por um lado, o negócio tem que ser para Deus da melhor qualidade, e a melhor qualidade é que você aprenda a ver a qualidade que está dentro. Você não fique com aquilo que está do lado de fora. As igrejas evangélicas e católicas, que são as mais famosas no Brasil, por exemplo, para que um templo que tenha, antigamente era maravilhoso, tudo feito em mármore, né? Hoje você pode falar em porcelanato e coisas afins. Então, para que um templo, tudo de primeira, maravilhosamente bem, se a maioria das pessoas que estão ali dentro, malenar, tem o que comer dentro de casa? Então, que vestimenta é essa que está sendo usado? Aparência, a mesma aparência da sociedade. Então, esse culto social, Deus tem apreço? Não pode ter apreço a umas coisas dessas. Você está dizendo que Deus não recebe esses cultos? Não quero entrar nesse detalhe, mas o que eu afirmo é que essas coisas de aparência não tocam Deus. Entendeu? É preferível você ter uma construção simples, mas que a tua alma por dentro seja valorosa para com as coisas de Deus, que o teu coração tenha aprendido a tocar o reino espiritual. Eu já vi muitos pregadores de religiões diversas tirar sarro e criticar a própria Bíblia. Ora, ele não fala que serve a Deus? Então como que ele vai tirar sarro de capítulos da Bíblia? Por exemplo, Levítico, os 5 primeiros capítulos que falam das ofertas, de morte dos animais, do sangue, de entrega disso, daquilo, toda aquela coisa. E tirar sarro falando não, que o culto deles atual não precisa de sangue. Agora, eles têm conhecimento para falar o que significa tudo isso? Que a pergunta que se faz é: por quê? Qual é o livro da Torá que começa a ensinar uma criança de 5 anos? Levítico. Quer dizer que começa a ensinar a criança de 5 anos de idade nessa matança de animal? Isso não é uma agressividade à personalidade futura de uma criança? E dizem que dos 3 aos 6 anos a personalidade de uma criança está formada por todo o resto da vida. E você vai entrar num período de formação de personalidade, jogar um grau de agressividade, de morte, de sangue para uma criança? Agora, o que é que está por trás desse sangue? Quem recebe esse sangue? Tem seres que foram criados por Deus. A outra pergunta que fica é que, por que quando Mashiach chegar, se ele vai chegar ou se ele vai voltar, não me interessa. O que interessa é que ele vai cumprir aquilo que está escrito. Então, quando ele chegar no tempo devido, porque Deus não erra o tempo como nós
vimos no Pirkei Avot de ontem. Quando ele chegar no tempo adequado e certo, o tempo que foi preparado para ele, uma das funções do Mashiach é arrebatar a igreja? Não, não é arrebatar a igreja. É levar os crentes para o céu? Não, não é levar os crentes para o céu. É o quê? Lutar as guerras de Israel, ajuntar as 10 tribos que foram espalhadas, reunir todos os judeus espalhados no mundo e levar de volta para Israel. E uma das primeiras coisas, reconstruir o templo. O terceiro templo vai ter a sua existência. Agora a pergunta que é: se Jesus, o Jesus cristão, que é o the best, o melhor em termos de religião que eles falam, se ele já supriu tudo, já fez tudo, se ele então é o Messias, como eles gostam de falar, como que eles podem negar o templo? O templo que existiu e negar o templo que vem a existir, e se perguntar por que haverá um terceiro templo, se hoje as pessoas rejeitam o trabalho do templo? Por que precisa ter um terceiro templo? Qual a necessidade disso? O judaísmo sabe explicar, as religiões do mundo não sabem explicar. E uma das respostas é que Deus tem seres que foram criados, que se alimentam do trabalho que é oferecido no templo diariamente. Ou vocês nunca prestaram atenção que Deus sempre aspirou o cheiro agradável que subia desses sacrifícios? Agora tem uma outra questão que eu queria falar, embora eu deixei o tempo rodar aí, não vai dar muito tempo, mas eu vou te dar uma noção. Aqui é dito que quando um sacerdote, aqui foi dito que ele não podia casar com qualquer tipo de mulher. O sumo sacerdote não. Sacerdotes de uma forma geral até poderiam, mas o sumo sacerdote ele não podia. Era impreterivelmente, tinha que ser uma mulher virgem. Mas se acontecesse da filha de um homem que prestava serviço a Deus como sacerdote, ela se casasse com alguém fora do povo, ou com algum tipo daqueles casamentos proibidos, que é relatado no Levítico 18. Se ela se casasse com uma pessoa não permitida, o que acontecia com os filhos dessa pessoa? Se nascesse um menino, tá? Esse menino poderia desfrutar dos direitos de um sacerdote? Aí é que está a surpresa. Sim. E olha que coisa linda, é aqui que eu quero que você perceba qual é a mente de Deus. Por isso que Isaías fala que os pensamentos de Deus é muito mais altos do que o do ser humano. Não tem como compreender. Portanto, uma lei que o Eterno coloca, como expliquei agora, regras. Então ele tinha que ter santidade no casamento dele. Mas se acontecesse de uma filha, nós vimos aqui também, se a filha envergonha demais o seu pai em sua prostituição, ela tinha que ser queimada. Mas se ela tem um casamento dentro daquilo que não era permitido, o erro não foi dela? Foi. Ela está, portanto, afastada, ela já não tinha determinados direitos. Mas a criança que nasce, se nasce um menino, ele desfrutaria do direito de sacerdócio, ele poderia ser sacerdote. Por que Deus fez isso? Esse comentário que eu disse da Bíblia Mordecai, ele traz comentários baseado em Maimônides. Esse que você tem da Torá azul aí,
ele é um comentário baseado em Rashi, tá? Embora o outro também sempre faz comparação. Ali é explicado que quando o Eterno faz isso, ele está querendo mostrar que o pecado da pessoa, do sacerdote, é retificado, é curado no meio do povo. O que quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte: o homem que, igual a gente viu aí, se ele se acidentou, ficou defeituoso, ele tinha que ser tirado de funções. Ele poderia executar outras funções. Uma delas, por exemplo, é trabalhar naquele recinto para ter o seu salário, a sua subsistência, e ele poderia trabalhar pegando madeira para sustentar o altar com fogo, para sustentar, entendeu? É um trabalho. Agora, o exemplo do filho que eu dei, ele é um representante de Deus para o povo. Se há alguma coisa errada para com ele, que é colocado como um empecilho a ele, essa pureza volta como cura para ele através desse descendente gerado. A ideia é que Deus cura o sacerdócio através do povo. Mas que povo? O que Deus está tentando dizer é que o povo dele, como um todo, enquanto o pecado do povo é trazido ao sacerdote para que seja apresentado a Deus, e este povo fique ligado novamente com Deus, não é isso? O povo da nação traz ao sacerdote, o sacerdote, na função dele, oferece a Deus, e aquela pessoa é perdoada. Agora, quem é que vai praticar esse tipo de serviço quando acontece algo com o sacerdote? Então, o exemplo que está sendo dado é que a cura do sacerdote vem no meio do povo. É isso que é bonito. Deu para entender? Dá um exemplo do sal. Quando você tem uma ferida, você vai no mar e fica ali usufruindo do mar. Na hora que você percebe no outro dia, o sal da água quase que cicatrizou a tua ferida. Mas é dito que aquele que trabalha no sal, fazendo o sal, quem trabalha no sal, se ele se corta, ele não é curado lá no meio do sal, ele tem que ficar fora para ser curado. Então quem está fora é curado no sal, mas quem é do sal é curado fora. Isso é um exemplo da natureza. Então aqui é o seguinte: o pastor de uma igreja, o rabino de uma igreja, o padre de uma igreja, um líder de uma igreja, esquece agora as diferenças religiosas. Vamos pensar numa ideia assim, um padrão perfeito, como se não houvesse essas religiões e tudo fosse um bom conhecimento de Deus, tá? Mas para falar que tudo deveria ser perfeito para as coisas de Deus, eu estou te dando um exemplo, embora no exemplo você falar mais um padre, mais um espírita, mais o rabino passa, mais um pastor, um padre, um isso, um aquilo. Então, se uma pessoa dessa, que ela trabalha na sua função para ajudar o seu rebanho específico, quem que deve ser usado para ajudá-la? É o rebanho. É essa troca que Deus está falando, porque ninguém pode ser muito mais especial que o outro, tá certo? Moisés, ele é o maior homem que já existiu para o judaísmo, e ninguém cultuou Moisés como Deus, ninguém. Se fosse num outro lugar, se fala na casa tal, apareceu, tem um filme que fala
na parede da casa, começou a escorrer uma aguinha lá, porque a pessoa fez um desenho, o rosto de uma santa, e ali, pessoas passando ali, via aquele olho minando água, e começaram a falar que estava acontecendo milagres, tá? A igreja quis ir lá, pegar aquela casa e já criar um santuário ali, entendeu? É uma prática de sempre, em qualquer lugar se faz essas coisas. Você vai em Jerusalém, a famosa, como é que fala? Como fala? Cruzes. Dizem que, na verdade, até essa trajetória toda nem existia no tempo verdadeiro de Jesus. Aí o povo faz toda essa encenação, isso aqui é um lugar santo. Gente, é um lugar santo, só que na época dele não existia aquilo. Então como que o negócio é santo se ele não existia? Então o Papai do Céu, que quer ter os seus filhos, eu serei para vocês pai, vocês serão para mim filhos, eu sou Deus para vocês, vocês são os meus servos. Então ele está ensinando, para ser meu servo, vocês não podem ter o comportamento desses povos vizinhos. Eu não quero esse tipo de relacionamento, eu não quero que vocês cortem os seus corpos, eu não quero prostituição da forma que eles fazem, eu não quero que prestem serviço a mim cheio de defeitos do jeito que eles fazem. Eu não sou como eles, eu não quero as mesmas coisas, é diferente. E o judeu, por que ele tem 613 mandamentos para o judeu? Porque o judeu na terra tem que ser um povo diferente de todos os demais. Porque se ele fosse um povo parecido, ele seria misturado no meio de um povo e ninguém ia saber que ele representa Deus. Não é. Na verdade ele serve de chacota. A igreja que diz que ama Deus, ela faz chacota daquele povo que é chamado na própria Bíblia, que ela fala que é a palavra de Deus. Eles fazem chacota do povo que Deus elegeu para ele. Como que você vai entender uma coisa dessa? Sai dessa sinuca de bico. Vai ser difícil tirar isso aqui. Aí, não, a igreja substituiu Israel. Que comportamento diferente das nações a igreja vem tendo? Cadê o código de ética da igreja? Não tem. Cadê o comportamento? Não tem. É demérito hoje você se apresentar nos lugares dizendo que é pastor. Ah, mas tem judeu que não presta? Claro que tem. E tem regra. Você não acabou de ver aqui que a filha do sacerdote, ela tinha que ser morta? Ora, tem regras. Agora é muito costume ver nas religiões o filho do líder faz o que quer, não acontece nada com ele. Que respeito que nós temos. Mas não é nada disso que eu queria falar. O exemplo que eu queria trazer para você, para a gente fechar, é o seguinte. Agora você vai entender. Israel que eu falo é o povo judeu. Quem deu origem ao povo judeu? Jacó. Qual é o nome de Jacó? É Jacó. Mas Deus não mudou o nome dele? Para Israel. Então ele, quando ele tinha aquelas crianças já, ele era Jacó. Aí quando ele está voltando para casa, com as crianças, aquela família toda, o nome dele é mudado. Então a partir de hoje teu nome será Israel. E o que significa Israel? Você vai falar, é aquele que lutou com Deus, isso não. Qual outra forma? Yashar El.
que significa ligação direta com Deus. Ou seja, um povo na terra que está ligado direto com Deus. Aí futuramente nasce uma igreja que diz que foi fundada com a cruz, fundada na cruz por quem era Jesus? Alemão? Não tinha alemão naquela época. Que nacionalidade era Jesus? O que fundou o cristianismo nesse sentido de alegoria que eu estou te falando. Jesus era o quê? Ele era judeu. Então, nesse sentido, atribuíram a ele como judeu que ele fez uma coisa errada, que ele criou algo que vai contra o próprio ensino de Deus, o próprio ensino do povo dele. Então ele cometeu um erro. Vai prestando atenção onde eu quero chegar. Hoje nós estamos ligados direto com Deus, certo? Porque nós estamos ligados a Israel. Quando esse Jesus, que dizem a história da igreja, que fundou esse cristianismo, então esse cristianismo, ele nega justamente o judeu, tá? Ele nega justamente que o judeu tem ligação direta com Deus. Tá dando para entender? Ele nega, dizendo que o próprio judeu não tem salvação se não aceitar o judeu. O judeu, como povo, não tem salvação se não aceitar do meio do povo dele. Gente, olha que loucura isso. Por outro lado, esse fruto que esse judeu deu, que é, entre aspas, a igreja criada, essa igreja criada gerou quem? Gerou eu e você, porque nós fomos gerados dentro dela. E você não tem que ter vergonha disso, porque é graças a isso o que tinha para nós no mundo para buscar a Deus. Nós que amávamos a Deus, nós somos para onde? Para uma igreja evangélica. Dentro dessa igreja evangélica, tá? Que é o filho, fruto aí daquele que pecou. É o exemplo da filha lá que eu estou dizendo do sacerdote. Lembra do exemplo que eu dei? É aqui, eu estou fazendo a comparação. A filha dele, quando casou com aquilo que não era permitido, se nascesse um filho, ele não voltaria a ter ligação com o sacerdócio que Deus estabeleceu? Sim. Agora preste atenção, eu estou chamando esse Jesus como aquele que está fazendo que nem a filha do sacerdote, tá? Cometeu um erro, um pecado. Mas Jesus nunca pecou. Só o fato de ser atribuído a ele que ele criou uma igreja, isso já é um pecado diante de Deus, porque ele criou uma idolatria, tá? Então, só que o fruto, o filho desse erro, como o fruto, o filho daquele casamento errado, que a moça estava no erro, se nascesse homem, não tinha direito a voltar à linhagem do sacerdócio? Tinha. Nós somos frutos de quem? Desse erro. E nós, como nascidos, não agora como sexualidade masculino e feminino, não, nós como povo, entende? Nesse sentido, nós nascemos meninos, então nós podemos voltar na linhagem do sacerdócio. Não é bonito isso? É uma analogia com algo que acontecia de verdade lá, tá? Então essa questão que, não sei se vocês entenderam? Se a filha fez um casamento proibido, mas ela, nesse casamento proibido, gerando filho, aquele filho menino, ele voltaria a ter os direitos de um sacerdote, ele poderia se tornar
sacerdote. E eu estou dizendo que o Jesus judeu, tá? Que fez um casamento, porque a igreja é a noiva. Não é isso que está escrito lá, que vocês aprenderam? Que ele é o noivo, que a igreja é a noiva, houve esse casamento, aí gera você nesse casamento, porque você é a noiva, você é fruto, entendeu? Nesse fruto desse casamento não aprovado, nascendo homem, podia voltar à herança do sacerdócio. Então eu estou dizendo nessa analogia que nós que saímos de dentro da igreja evangélica, nós temos direito ao sacerdócio real com Deus, ligação direta com Deus. Ou seja, eu estou querendo dizer que quando você volta a ser Israel, você não precisa daquela cruz, você não precisa daquela morte, você não precisa daquela liturgia, e você não precisa daquele sangue, você não precisa desse intermediário, você volta a ter a ligação direta com Deus, e aquilo que liga o povo direto com Deus é a Torá. Essa é a questão, e essa é a beleza do comportamento de Deus. E quando você volta a ter esse comportamento, você tem que remodelar. É uma repaginação daquilo que você é como pessoa. Você vai aprender que não pode se viver de aparência. Também você não deve ver todo paupérrimo, todo sujo, que também não vai servir. Mas você tem que demonstrar dignidade. E essa dignidade é você aprender, demonstrar que você tem valor, não por aquilo que você representa, mas por aquilo que você é. É em relação a quem? É em relação a Deus. Ok? Portanto, cai fora da religiosidade que demonstra aquela roupagem. Mas você também não pode ficar com aquela vida paupérrima de um povo que anda de qualquer jeito. Você tem que mostrar o teu valor com aquilo que Deus representa em você. Como que você demonstra o teu valor com aquilo que está dentro? Como que você vai demonstrar externamente? Fácil. Estudo de Torá e praticando os seus mandamentos. Eu li um pedacinho para a avó hoje. Então não é aqui, mas no texto que eu estava lendo, estava dizendo que quando esta regra é dada, nesse capítulo, de que você não pode deixar o corpo de um morto à deriva, Deus não permite isso. E se um sacerdote, para aquele que é proibido, até o sumo sacerdote, aquele que está proibido de tocar no morto, tá? Ele tem permissão para os parentes mais próximos, se eu não me engano são um número de 7, mas o sumo sacerdote, ele é mais pesado para ele essa regra, tá? E outra, ele geralmente não devia deixar um local de serviço ao Eterno, portanto o templo. Mas pensando que ele está fazendo um serviço relacionado ao templo, e ele teve que sair, e ele está num lugar, e ele encontra uma pessoa, um corpo no chão, o que ele deve fazer? Antes de ir lá e tocar? Gritar. Gritar o quê? Alguém está me ouvindo? Para ver se algum vilarejo, algum homem, alguém pudesse escutar. Se alguém o ouvisse, ele daria a ordem a essa pessoa: faça o favor de dar uma cova, um enterro decente para essa pessoa. É mandamento da Torá. Se ele não encontrasse ninguém que respondesse, era mandamento da Torá que a princípio era proibido de fazer o enterro de determinados tipos de pessoas da sua parentela. Ali é mandamento da Torá que ele
tocasse no corpo e fizesse o enterro digno para aquela pessoa. Tá certo? Então, nesse sentido, está mostrando aqui, quando se trata desse assunto, de ter respeito nesse sentido, a pessoa está no mesmo nível de aquela questão atribuída a Torá, atribuída a Abraão. É aquela questão de fazer o bem, de demonstrar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Gemilut Hassidim. Fazer o bem. Então eles estavam fazendo o bem. Esse é o sentido de quando a gente volta saindo daquele que causou o mal, no caso a igreja e o seu fundador, e a gente volta como filho que tem direito ao sacerdócio, nós voltando para Deus, e voltando para Deus, a gente não deve voltar com a aparência da vestimenta, mas devemos voltar com a aparência da bondade e misericórdia de Deus, que vai falar do teu comportamento baseado na Torá. Como que deve ser a sua vestimenta? A sua vestimenta interior vai ser a Torá, e é ela que vai demonstrar ao mundo esta misericórdia que você demonstra por servir a Deus. Tá? Se entenderam, você já entendeu hoje uma boa coisa em relação por que a gente anda num relacionamento direto com Deus, assim como o judeu, sendo que nós viemos de um local, entre aspas, não aprovado pela Torá. Tá? A ideia principal era essa, e que o Eterno abençoe a todos nós nesse conhecimento.